Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com você? Meu nome é Leonardo Zucarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como eu preparo as minhas aulas e como eu estudo. E também eu gostaria de mencionar aqui o nome de alguns novos membros do nosso canal. No final do vídeo eu vou fazer isso. Membros que aderiram à nossa causa, que compraram o nosso barulho e que se juntaram ao nosso time, tá bom? Eu estava um pouco hesitante para fazer esse vídeo, porque eu não acho a maneira como eu trabalho muito especial. Eu não faço nada de muito extravagante. Eu não tenho nenhum conselho de um velho sábio para passar para vocês. Mas como foram milhares de pedidos, vocês devem imaginar, né? Milhões de pedidos, assim, pedidos chovendo na minha caixa de e-mail, chovendo, cartas aqui, pessoas acenando nas ruas, né? Pedindo para eu gravar esse vídeo. Aqui estou. É, evidentemente que é tudo mentira, né? Foram 3 ou 4 pessoas aí, mas tudo bem. Vamos fazer mesmo assim. A maneira como eu trabalho, ela tem muito a ver comigo, com a minha personalidade, com o tipo de trabalho que eu quero fazer na internet e com as minhas circunstâncias. Então, de maneira nenhuma, ela é aplicável a toda a gente. Eu admito que a maneira como eu trabalho seria inviável, por exemplo, numa escola ou de repente até numa universidade. Mas é uma maneira que eu tive a liberdade de assumir justamente pelo trabalho que eu decidi fazer aqui na internet. Quando eu decidi voltar com o canal, eu tinha para mim que eu queria entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Eu queria que vocês tivessem acesso a algo que vocês não vão ter em outros lugares da internet. Eu não queria ficar entregando vídeo de 5, 6, 7 minutos com informações básicas que podem até ser interessantes ali num primeiro momento, mas que não tem muito efeito nas pessoas. Eu queria que as pessoas olhassem para as minhas aulas e falassem: aqui há algo novo, algo diferente. Foi em tudo isso que eu pensei. E para tanto, eu sabia que eu precisava investir na qualidade das aulas. Eu tinha, evidentemente, ainda tenho, uma preocupação com a qualidade técnica de equipamentos da aula, porque eu nunca fiquei completamente satisfeito, por exemplo, com o áudio, com o vídeo, mas eu percebo que nas últimas semanas a gente tem melhorado bastante. Finalmente eu estou aprendendo a usar isso aqui, trabalhar com edição, etc. Mas eu também tinha uma preocupação com a qualidade intelectual da aula. E, portanto, a maneira como eu faço, ela depende muito do estudo. Muito. Eu tenho uma rotina puxada de estudos. Eu brinquei outro dia aí que eu tô em constante elaboração de TCC. Sabe quando você está saindo da faculdade, você tem que fazer um TCC, um
programa de conclusão de curso, a minha rotina é uma constante conclusão de curso, porque eu tenho uma rotina puxada de estudos para garantir que as informações que eu estou entregando são embasadas, o que evidentemente não me exonera de erros, claro, né? Eu sou humano. Mas esse método, essa maneira de trabalhar só seria possível na internet. Não seria possível numa escola, talvez nem numa universidade, onde eu preciso dar satisfação para aluno, preciso cumprir um cronograma, enfim, eu tenho um prazo de início e de fim, ali um semestre, por exemplo, para ensinar toda a disciplina. Aqui a gente não tem nada disso. Nós estamos aí chegando na 30ª aula do nosso curso sobre a história da Grécia. De vez em quando a gente para dar uma aula avulsa. E eu não tenho realmente nenhuma preocupação de quando eu vou terminar. Eu estou curtindo cada aula como se fosse a última. E eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que fazer bem feito o que quer que seja. Entendeu? Um parênteses aqui. Eu acho que isso é um dos problemas do nosso Brasil. As pessoas gostam muito de culpar políticos, mas pouca gente quer fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Entendeu? Tem muita gente que simplesmente não quer fazer o que precisa ser feito e quando faz, faz mal feito. E depois a culpa é do político, tá? Então, o que eu me propus aqui é fazer algo bem feito. Ou fazer o máximo de mim, pelo menos. Essas aulas, elas também, não sei, talvez vocês tenham ou não percebido isso, mas elas seguem a rotina do meu próprio aprendizado. Me explico. Quando eu decidi voltar com o canal, eu tinha que saber o que eu iria fazer no canal. Vou dar aulas, tá bom, sobre o quê? E aí eu pensei num critério, assim, egoísta, eu admito. Eu pensei assim, o que eu sempre quis aprender a fundo? O que eu sempre quis aprender a fundo? A Grécia. Eu já tinha algumas noções sobre a Grécia, evidentemente, mas eu sempre quis dedicar um tempo da minha vida para estudar profundamente esse povo. E é isso que eu estou fazendo no canal. Eu penso que o ensinamento por trás disso é que tudo o que você vai fazer espontaneamente, um projeto que você quer começar, tem que ter algum significado na sua vida. Algum significado emocional, algum significado existencial. Esse é um macete para você fazer as coisas bem feito. É difícil encontrar motivação para fazer algo bem feito se você não sente que aquilo é especial para você. Se aquilo de certa forma não te dá prazer. Então é por isso que a primeira pergunta que eu me fiz foi essa: o que eu quero ensinar? E aí, claro que o ensino da Grécia, ele tem relevância.
Afinal de contas, nós somos filhos dos gregos, nós somos herdeiros distantes dos gregos, né? A civilização ocidental, ela é credora dos gregos. Então é muito importante que todos nós saibamos da onde a gente veio e o que há de tão precioso naquela cultura que a gente não pode perder. Valores importantes que nós não podemos perder. Então, de certa forma, eu sentia que esse tema tinha interesse pessoal, mas também tinha relevância na vida das pessoas. Foi o melhor dos dois mundos. E eu preparo as aulas conforme eu mesmo vou aprendendo. Então, eu não sou muito bem o professor de vocês, eu sou mais um aluno junto com vocês, lendo os livros, etc. O que nos diferencia é que eu, nas aulas, dando as aulas, eu poupo vocês de dezenas de horas de leituras, traduções, frustrações, etc. Enfim, preparar a aula começa com estudo. É preciso estudar. Estudar não tem segredo. Depende de disciplina e de você sentar a bunda na cadeira e ler os livros. Tudo começa aí. Tudo começa aí. Ler o que as outras pessoas já falaram sobre o tema. Para escolher o livro, eu também não uso nenhum método engenhoso. Então, muitas vezes o que eu faço, por exemplo, eu posso fazer pesquisas de programas acadêmicos de universidades, porque quando uma universidade vai dar um curso sobre história de Roma, ela geralmente publica um roteiro do curso. E aí você tem algumas referências básicas ali. Às vezes eu consulto isso. Muitas vezes, livros introdutórios sobre um assunto trazem bibliografias complementares. Então, esse é um bom jeito de escolher os livros. Eu posso perguntar para pessoas, posso pedir sugestões. Eu já conheci muitos livros por indicação de vocês. Muitos livros vocês me indicam e eu digo assim: nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Aí eu vou pesquisar e vejo que é uma grande coisa, sabe? Ou eu posso usar simplesmente o Chat GPT. Eu adoro usar o Chat GPT. Eu uso muito essa ferramenta. O Chat GPT é o meu colega de estudos aqui. Quando eu estou estudando, eu sempre deixo ele aberto, eu acho ele fantástico. Não é, às vezes ele dá umas tropeçadas nas informações, sabe? Mas eu sempre estou usando ele porque é uma ferramenta muito ágil, muito rápida. Eu estou lendo um tema, aí eu quero saber, pô, quando é que aconteceu a Guerra do Peloponeso? Né? Eu me esqueci da data. Pum, eu vou lá e pergunto pro chat. Vem rápida a informação. Chat, me dá aí um livro sobre história da Revolução Francesa. Pá, ele já dá. Às vezes ele erra. Às vezes ele mistura o nome, troca os nomes dos autores, mas aí você faz uma pesquisa e você encontra. Você encontra. Ou chat, eu queria uma pintura renascentista sobre determinado tema. Me recomenda alguma coisa aí. E ele vai lá e acha. Às vezes ele erra também, mas você vai pesquisando, vai, né, complementando com outras fontes. Sobre a leitura, privilegie sempre a qualidade e não a quantidade. Às vezes,
As pessoas mostram aquelas prateleiras cheias de livros, não é? E aí a primeira pergunta que me vem à mente, a pessoa leu tudo aquilo? Entre ler 2 ou 3 livros sobre um assunto bem e ler 10 livros mal lidos, prefira a primeira alternativa. Se você pegar um livro introdutório sobre qualquer tema e ler com calma e bem lido, você vai sair da leitura muito melhor do que se tivesse simplesmente corrido e lido 10 livros de qualquer maneira, só para falar que você lê livros, sabe? É, o, eu e vocês que somos estudiosos, a gente tem que se despir dessa vaidade de achar que o nosso trabalho tem a ver com ler muitos livros. Não, você tem que ler a quantidade suficiente de livros. Não é? Nós não estamos aqui competindo para ver quem lê mais livros, né? Não existe uma tabela dizendo, olha ali, ó, o Leonardo está em primeiro lugar, já leu 580 livros, vai ser ultrapassado. Isso não existe. Não existe ninguém te pressionando. Então, não tenha muita preocupação de ler em quantidade. Leia em qualidade. Para mim, ler em qualidade é ler e fazer anotações. Para mim, tá? Para mim, fazer anotações é tão importante para mim, tão importante. Fazer anotações ajuda tanto. Para começo de conversa, ajuda a memorizar e ajuda a guardar aquela informação. Porque você não vai guardar na sua cabeça tudo que você leu no livro. Então, se você tiver anotado isso em algum lugar, essa informação vai estar ali guardada a seu dispor quando você precisar. Fazer anotações é importante também, porque quando eu estou lendo um livro e eu quero fazer anotações, eu preciso discriminar aquilo que de principal o autor está falando e aquilo que é acessório, ou aquilo que é algo que ele está dizendo apenas para corroborar o que foi afirmado antes. Então, por exemplo, livros de história costumam fazer muito isso. O autor escreve uma proposição qualquer, sei lá, a Rússia a Rússia é responsável pela guerra na Ucrânia. Supondo, tá? Uma proposição. E aí depois ele vai passar 2, 3 capítulos ou até páginas dando argumentos, mostrando por que ele afirmou aquilo. Muitas vezes você não precisa anotar tudo isso. Você anota só a proposição ou só um ou outro argumento que você quer mencionar em aula. Então ele te obriga, anotações te obrigam a fazer essa distinção. Porque um dos erros que você pode cometer ao fazer anotações é anotar tudo que você está lendo. Não é? Outro efeito muito válido é o de obrigar você a repensar, a trabalhar dentro da sua cabeça aquilo que você acabou de ler. Eu raramente faço uma anotação citando, escrevendo literalmente aquilo que o autor falou. Eu raramente faço isso. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá, eu vou depois mostrar.
Eu vou depois mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui, mas só para dizer, falando sobre um dos pré-socráticos, Xenófanes. Então ele fala: a temática cosmológica que caracterizou a especulação jônica e em parte a pitagórica transforma-se notavelmente com Xenófanes. Tá aí uma frase do autor. Eu não vou anotar isso. Eu vou usar as minhas palavras para anotar isso. Certo? Eu vou anotar com as minhas palavras, porque aí eu vou ser obrigado a entender a frase do autor, a passar alguns segundos ou até alguns minutos pensando sobre isso e anotar do meu modo. Então isso internaliza a ideia do autor. Isso sem falar que anotações abrem espaço para um brainstorm, para uma brainstorm, né? Que é tempestade de cérebros, né? Não, é para uma para uma especulação mesmo. Você lê uma frase do autor e você começa a tirar conclusões suas a partir dessa frase. E aí eu posso também anotar isso. Vocês sabem que eu, antes de trabalhar aqui, eu fui funcionário de cartório, né? Eu era escrevente no Tribunal de Justiça. Então, eu acho que eu contraí o trauma dos papéis. Eu não suporto papel na minha vida. Comprovante, papel, documento, não suporto, não, me dá alergia, sabe? O único papel que eu me atrevo a usar é o das aulas, o roteiro das aulas, mas só isso também. Tudo que eu faço em estudo e para preparar a aula, se eu puder fazer digitalmente é melhor. O digital, ele é muito melhor do que o físico. Por exemplo, livros. Se eu puder escolher um livro eletrônico, eu não vou comprar o livro físico. Eu sei que tem muita gente aí horrorizada agora, porque tem muita gente que diz, né? Olha, o livro físico, eu gosto de sentir o livro, cheirar o livro, né? Para mim, que trabalho com livros, isso é um problema, porque o livro físico, ele não é tão eficiente quanto o livro digital. O livro digital eu não preciso ficar carregando, eu tenho ele, acesso ele rapidamente, eu posso tirar aqui uma frase rapidamente, se eu quiser citar uma frase em aula eu tiro, é muito mais prático. É muito mais prático. Tá? E também recursos digitais, dicionário, etc. Tudo que eu puder usar digitalmente, tudo que eu puder substituir o suporte físico pelo eletrônico, eu faço. Então, aqui nessa sala que eu aluguei para dar as aulas e para estudar, eu tenho o quê? Eu tenho o meu notebook. Eu vou tentar deixar uma foto aí, só por curiosidade. Eu tenho o meu notebook e eu comprei aqui também um monitor auxiliar, coisa que eu trouxe lá do Tribunal de Justiça, né? A gente trabalha com monitor em pé. E eu vou compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem como é que fica. Deixa eu ver aqui, ó. Então ficaria assim, não é? Eu abro no monitor auxiliar, essa tela que vocês estão vendo ao lado é do monitor auxiliar, tá? É um outro monitor, um segundo monitor. Eu abro o livro que eu tô lendo. Então tá lá o Xenófanes, nosso amigo Xenófanes. Xenófanes, ele disse que ele deu uma esculhambada aí nos deuses de Homero. Vou contar isso em aula. Então eu abro ele ali e eu vou lendo
por aqui. E na tela principal, que é essa tela... Cadê minha setinha? Aqui. Essa tela é a tela do meu notebook. Nessa tela, eu faço as anotações. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu pego, por exemplo, ali no monitor auxiliar. Xenófanes nasceu, papapá, papapá. Essa é uma informação relevante. Nasceu em Colofon em 570 a.C. Então, eu anoto aqui, tá vendo? E vou fazendo minhas anotações aqui. Eu faço essas distinções aqui de um ponto, de uma seta, para tentar organizar um pouco melhor os assuntos e vou fazendo anotações desse jeito, tá vendo? Vou fazendo anotações. De repente, algumas frases, que essas daqui são frases de fragmentos dele mesmo, ele mesmo que disse, chegou até nós. Então, isso aqui eu pretendo citar em aula. Então, eu já deixo aqui em itálico, separadinho, não é? Para eu já saber o que é dele e o que é anotação minha. E aí, conforme eu vou anotando, vou lendo e vou anotando, lendo e anotando, e vou usando aqui o chat GPT, tenho aqui eu uso sempre esse dicionário que eu acho muito bom, muito prático, Word Reference, caso eu esteja lendo um livro em inglês. E posso ter o Google Maps, caso eu queira localizar alguma coisa espacialmente, alguma outra página, aí varia muito. Mas eu vou fazendo anotações desse jeito. Então você vê, não tem nada muito especial, não é? É bem direto a maneira como eu trabalho. Quando eu trabalho dessa maneira, eu consigo ler entre 40 a 70 páginas por dia. Por dia. O que não é um ritmo alto de leitura. Não é um ritmo alto. Mas é um ritmo com qualidade. Que essa é a minha preocupação. Com qualidade. Então, quando eu termino, eu tenho essas anotações e agora eu preciso montar a aula. Então, eu vou terminar um livro, vou ter anotado tudo e aí eu vou montar a aula. Aí eu tenho que, por exemplo, fazer um recorte. Então, como é que eu vou dar essas aulas? Eu li o livro dos pré-socráticos. Então, como é que eu vou dar essas aulas? Qual é o recorte que eu vou dar para cada aula? Eu vou falar de cada filósofo individualmente? Ou eu vou montar uma categoria maior? Aí isso depende do seu objetivo com a aula. Aqui no YouTube, não haveria problema nenhum em fazer um vídeo sobre cada filósofo, mas aí depende da quantidade de material que eu tenho para aula, porque eu não vou ficar enrolando na aula, não é verdade? Uma dica que eu poderia dar, bem valiosa, tá? Eu não faço isso necessariamente sempre no meu canal, mas vocês podem fazer. Isso sim vocês podem fazer na escola de vocês ou na universidade. Sabe qual é? Às vezes, como professor, a gente fica muito preocupado em ensinar tudo a respeito do assunto. Ou mesmo em dar uma visão geral do assunto. Porém, eu acredito que o seu papel como professor não é transmitir todo o conhecimento para o aluno. O seu papel como professor é encantar o aluno. É despertar no aluno o interesse pessoal pela matéria. Tá? Se você conseguir fazer isso, se você conseguir atingir o aluno dessa maneira, você não precisa se preocupar
com o resto do conteúdo, porque ele vai atrás do conteúdo. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Imagine que você tenha que dar aula numa escola, sei lá, você é professor eventual do estado. E aí dizem que você tem que dar uma aula sobre a Grécia. O que que você faria? O que que a maioria dos professores fariam? Eles fariam um grande resumão sobre a Grécia, não é? Você vai lá, 50 minutos de aula, e você faz um resumão do começo ao fim. Aí você fala tudo junto, fala sobre filosofia, fala sobre... Quer dizer, você empilha conteúdo no aluno. Isso é muito ineficiente. Porque conteúdo empilhado, o aluno não aprende nada sobre coisa alguma. Imagine você dedicar 5 minutos para falar sobre Homero. Numa aula, num contexto em que você está falando sobre um monte de outras coisas. Então você vai falar 5 minutos sobre Homero, 3 minutos sobre Platão, 1 minuto sobre Sócrates, mais 4 minutos sobre Alexandre o Grande. Sabe, é uma misturada que no fundo o aluno ele não sente relevância com nada do que você disse. Numa circunstância como essa, eu penso que é muito mais eficiente você pegar um ponto muito específico da matéria e lançar luz sobre ele. Entendeu? Então você pega, 50 minutos para falar sobre a Grécia. Ao invés de você falar sobre tudo, você pega um assunto específico que você acha que seja muito interessante e fale só sobre aquilo com profundidade. Então, sei lá, pegue as campanhas militares de Alexandre o Grande. Então você pega um mapa e vai contando a história só disso. Só disso. E aí você conta as lendas relacionadas a Alexandre o Grande. Ou pega alguma tese filosófica que você acha que vai mexer com a turma. Ou qualquer coisa dessa, entendeu? Mas pegue um assunto específico. Para quê? Para você despertar no aluno o interesse sobre aquilo. Caso você tenha sucesso, ele vai atrás. Ele vai ler um livro depois sobre a Grécia. Você não precisa ficar preocupado em ensinar tudo para ele. Aqui no meu canal, a gente tem uma liberdade maior, então eu posso falar sobre tudo, porque a gente não está contando o tempo. Mas eu fiz algumas vezes isso no canal. Por exemplo, eu gravei 2 aulas que eu acho que estão entre as melhores que eu dei no canal. Não são as mais assistidas, mas eu gravei 2 aulas sobre o sarcófago de Ágia Triada. Dá uma pesquisada aí que você vai ver. Quer dizer, eu peguei um artefato da cultura minoica e a partir dele eu ensinei a cultura. Entendeu? Indo do mais específico para o mais geral. Entende? Então, muitas vezes é muito melhor fazer isso. Certo? Depois que eu fiz as anotações, eu decido o recorte e aí eu vou consultar as anotações. Eu posso ter separado minhas anotações em livros, ou eu posso já ir juntando anotações de vários livros num arquivo só, porque eu faço tudo isso no Word aqui. E aí eu tenho que montar um roteiro de aula. Então, a partir do momento que eu decido, por exemplo, que eu vou dar uma aula sobre Tales de Mileto, então eu vou reler todas as anotações que eu fiz sobre Tales
e vou passá-las todas para um arquivo específico que vai ser o meu roteiro de aula. Eu vou até mostrar um aqui, por exemplo, que eu fiz sobre Antígona. Cadê? Aqui. Vamos botar aqui no tela cheia, tá aí, ó. Isso daqui é um roteiro de aula que eu fiz da aula sobre Antígona. Então eu li algumas fontes, fui anotando, li, obviamente, Antígona, e o resultado final é isso. Geralmente eu faço um arquivo de 7 a 8 páginas, um roteiro de aula de 7 a 8 páginas, tá vendo? Se vocês assistiram a aula de Antígona, vocês devem reconhecer algumas passagens, tá? E eu vou seguindo esse roteiro. Eu tento escrever as coisas aqui da maneira mais simples e direta possível. E tento organizar esses conteúdos de maneira que a narração fique uma coisa fluida. Porque são assuntos diferentes, mas quanto menos vocês perceberem que eu estou mudando de assunto, mais dinâmica fica a aula. Então eu tento organizar os assuntos de maneira que vocês não percebam que eu estou passando de um tópico para outro. Como vocês percebem nesse tipo de roteiro, existe pouco improviso nas minhas aulas. Por mais que vocês possam ter a impressão contrária. Vocês sabem que uma vez eu assisti uma entrevista, acho que de um dos personagens do Chaves. Talvez até do Roberto Gomes Bolanhos. E ele dizia sobre como tudo o que ele fazia no seriado, tudo era pensado. Muitas coisas que a gente imaginava que era improviso, era coisa pensada. E comigo funciona assim também. Eu raríssimas vezes saio do roteiro. Eu sigo o roteiro com obediência religiosa. Muitas vezes vocês acompanhando a aula podem ficar com a impressão de que eu saí do roteiro, mas eu não saio. Às vezes até brincadeiras, eu não sei se eu escrevi aqui. Talvez vocês tenham encontrado alguma coisa aqui. Às vezes até brincadeiras que eu quero fazer em aula, eu ponho no roteiro. Pego um momento do roteiro de aula e penso assim, pô, aqui eu quero fazer uma brincadeira para quebrar o ritmo. Porque as pessoas vão se cansando, aí eu faço uma brincadeira, elas abaixam, dão um pouco de risada e aí a gente continua. Então fica aí também a dica. Quando vocês forem preparar as aulas, coloquem esses pequenos momentos, até com informações pessoais, para você quebrar o cansaço da aula. Tá bom? Existe uma coisa que eu faço muito importante, é o seguinte. Eu pego um dia, eu dou uma aula por semana. Eu pego um dia da semana para dar a aula e depois para editar a aula. Então aqui eu escolhi os sábados, porque eu estou num prédio de escritórios e aí aqui está mais vazio aos sábados. Então, aos sábados é o dia que eu vou dar a aula. Então eu não pego em livro, eu não estudo, eu vou dar a aula. E depois que eu der a aula, eu vou editar a aula, que dá um trabalhão que vocês não imaginam. Antes de dar a aula, eu pego esse roteiro, imprimo, e eu vou até um lugar em que eu possa ficar tranquilo, um café, um lugar onde eu possa tomar um café tranquilamente e tal. Eu vou nesse local,
ou até mesmo aqui, e eu estudo o roteiro. Quer dizer, eu leio novamente o roteiro. Mas quando eu leio esse roteiro, veja o que eu faço. Eu imagino, enquanto eu estou lendo, eu imagino dentro de mim, na minha mente, que eu esteja dando aula. Então eu me imagino falando com vocês, como se eu estivesse dando uma pré-aula, como se eu estivesse dando a aula antes da aula. Então eu fico ali nesse café meio que como um louco, sem falar com ninguém, só ali pensando, né, reproduzindo mesmo a aula. Literalmente, não, eu não fico falando em voz alta, evidentemente, né? Mas reproduzindo ali dentro da minha cabeça a aula. Eu comecei a fazer isso desde que eu li, se eu não me engano, foi em Vygotsky, enfim, em algum educador, que a fala ela ajuda você a memorizar. Vocês já viram pessoas que estão fazendo alguma coisa e falando aquilo que estão fazendo? O cara tá cozinhando, ele tá falando: agora vou pôr o arroz. Agora 2 colheres de sal. Vocês já viram isso? Pessoas que estão fazendo coisas e falando para elas. Esse falar para elas é uma maneira do cérebro delas organizar essas ideias. Quando você fala a respeito de um tema, é como se você botasse para trabalhar uma bibliotecária que está dentro da tua cabeça e ela começa a organizar a biblioteca dos assuntos. Colocar os livros nos seus devidos lugares. Isso não serve só para dar aula. Isso pode ser para dar aula, pode ser para fazer um discurso, pode ser para fazer uma sustentação oral como advogado, pode ser em qualquer contexto que você precise falar para outras pessoas. Você pode fazer uma apresentação para você. E você se ouvindo, você vai memorizando, você vai organizando todos aqueles conteúdos que você pretende expor. De maneira que, depois de fazer isso, eu não desvio minha atenção de mais nada, venho direto para cá e dou minha aula. Não ouço música, nada, venho direto para cá, concentrado no caminho, pensando sobre a aula, venho aqui e dou a aula. Tá? Se eu sair do local onde eu preparei minha cabeça e, sei lá, jogar boliche e depois querer dar aula, vai sair uma merda. Então, fazendo esse exercício, quando eu dou a aula, eu só olho para o roteiro, bato o olho e já sei o que eu tenho que dizer. Eu não preciso olhar para o roteiro e ler aqui, lá, e aí falar. Não. Eu já tenho mais ou menos na cabeça o caminho que eu tenho que trilhar. Se eu me perco, eu olho rapidamente, bato o olho, às vezes eu risco, não sei se dá para ver, que tem algumas coisas riscadas. Então, às vezes eu risco uma palavra que quando eu estiver dando aula e olhar para o papel, essa palavra vai vir na minha mente e vai trazer com ela todo o resto das ideias. E aí fica fácil. Fica fácil. E aí fica confortável de dar aula. Aí eu dou a aula e depois eu edito a aula. Editar a aula dá um trabalho que vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Se vocês fossem editar uma aula minha, só para você ter uma ideia, eu dou a aula, eu passo assim, acho que umas 5 ou 6 horas editando a aula.
porque aparece cada problema que vocês não imaginam. Mexer com gravação de vídeo é uma loucura. Você tem problemas assim que você nem sabia que existia. Eu, quando vim aqui para essa sala, eu descobri que a lâmpada da sala, que é uma lâmpada qualquer, ela não servia. Porque eu ligava a câmera e o fundo branco que vocês estão vendo aqui, ele ficava piscando como se eu estivesse dando aula numa discoteca. Então aí eu fui atrás e vi que a lâmpada era muito velha, o tipo de luz que ela emite, blá blá blá, tive que comprar outra lâmpada. E coisas como essa. Então, mexer com edição de vídeo tá uma loucura. E eu edito todos os vídeos que eu faço. Então é isso. Então, você vê que o meu processo de estudar e dar aula é bem trabalhoso. Ele serve para mim. Ele serve para mim. Tá bom? Não sei se alguma coisa do que eu disse pode ser aproveitada. Acho que sim, né? Enfim. Para terminarmos, eu queria mencionar alguns novos colegas do nosso clube de membros. Aproveitando já para agradecer a todos vocês que têm ajudado o canal. O apoio de vocês é essencial para a continuidade do projeto. Eu queria a gente ganhar na loteria. Aí eu ia comprar uma casa grande e iria botar na frente uma placa, Escola de Filosofia. Ia ter umas 3 ou 4 salas de aula dentro. É o que eu queria. Felizmente, não aconteceu ainda. Então, o apoio de vocês é essencial para o projeto. Eu gostaria então de mencionar algumas pessoas que aderiram ao clube de membros. A primeira delas é um usuário chamado Vices Mus, cuja foto de perfil está invertida. Então, eu não sei como ele não caiu, né? Eu vi que ele tem, salvo engano, um vídeo no perfil dele que é tocando piano. Então, o epíteto que eu escolhi para você, Vices, não podia ser outro. Você será conhecido a partir de hoje como Vices Mus, inspirado pelas musas. Obrigado pelo apoio, meu amigo. A seguir, eu gostaria de falar sobre Inar Castro. Inar, dá um alô pra gente aí nos comentários, caso você veja esse vídeo. Inar vai receber a qualificação do grande Asclépio. Inar, a salvadora. Seja bem-vinda à nossa comunidade. Depois temos o nosso querido Paulo Bedac. Paulão. O Paulão já era do clube de membros, só que ele era um herói. Ele era Hércules, homem alto e valente. Só que eu acho que Hércules era muito pouco para ele. Então ele decidiu virar um deus. Ele mudou de nome e vai se chamar Bedak, aquele que troveja alto como Zeus. Valeu, Bedak. Muito obrigado aí pela colaboração. Para terminar, temos mais uma divindade na sala. Fechem as bocas, comam com bocas fechadas. Ela, Maria Vasconcelos. Eu cometi uma injustiça com a nossa querida Deméter, a deusa das estações. Eu não tinha dado nenhum epíteto de Deméter para ninguém no canal.
Então agora chegou a hora de eu saldar a minha dívida. Portanto, Maria, você será agora Vasconcelos, a portadora de frutos. Obrigado pelo apoio. E, através deles, eu agradeço a todos os outros que têm ajudado o canal. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo e a gente se vê nessa sexta-feira. Se vocês gostaram das minhas aulas sobre Fustel de Coulanges, essa sexta vocês vão ter uma surpresinha. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais.